Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aí sobre diversos temas, né, diversas questões aí que precisam ser debatidas. E novamente aqui falar sobre a questão, né, da privatização da Sabesp, né? E para falar sobre esse tema aqui, que é uma discussão no estado de São Paulo, convidei o Almari, né? Ele que, né, luta aí contra a privatização da Sabesp, e que entende aí bastante, né, sobre o tema. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, eu passo a palavra aí para o Almari, né, fazer sua apresentação inicial. Bom, é um grande prazer estar aqui na mesa de debates com você, Guilherme, com todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem depois, e que é uma grande oportunidade aqui para que possamos debater esse tema da privatização da Sabesp. Bem, meu nome é Mauri Polak, eu tenho formação em engenharia e também em história, graduação, e pós-graduação e mestrado em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Também trabalhei durante 31 anos na Sabesp, em diversos cargos, e principalmente na operação dos sistemas de produção de água, distribuição de água da região metropolitana de São Paulo. Fui presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Hoje eu estou como conselheiro do Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento e também fui vice-presidente e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Então, minha atuação está muito centrada em saneamento e recursos hídricos, ou seja, as questões de água. Perfeito, Almari, né? E já falar que em questão de saneamento, né, recursos hídricos, né, a gente poderia já começar esse tema da privatização da Sabesp da seguinte maneira, né? Como, né, a gente está aí num período aí de uma epidemia, né, de dengue e tudo mais. Como que, né, privatizar, né, um serviço de água pode, né, prejudicar aí no combate, né, da dengue nesse momento, né, que nós estamos passando? Bem, diretamente, né, o saneamento lida diretamente com as questões de saúde pública, né? A partir do momento que existe saneamento adequado, ou seja, se fornece água potável de boa qualidade, com regularidade, se fornece um serviço de coleta de esgotos, que esses esgotos sejam conduzidos para tratamento, há, de fato, uma melhoria substancial nos indicadores de saúde pública. Já é sabido, né, algumas pesquisas, né, que foram desenvolvidas internacionalmente, né, dizem que cerca de $1 investido em saneamento reduz cerca de $4 de despesa com saúde. Isso porque você reduz muito a incidência de moléstias transmissíveis pela água ou pelos esgotos. Então, a relação entre saneamento e saúde pública é uma relação muito forte. Especificamente quanto à atual epidemia de dengue, há na necessidade de um controle que perpassa a atuação de cada cidadão, de cada cidadã. É atuação no sentido de evitar a proliferação de focos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. É claro que se existem poças de água, né, contaminadas, se existem poças de esgoto, né, que são em algumas regiões, em algumas cidades, isso pode levar a uma proliferação de mosquitos e de outros vetores de transmissão de doenças. Então, é claro que o saneamento tem uma interferência importante nesse sentido. Mas eu não diria que esta epidemia que nós estamos atravessando, que é causada aí pelo mosquito Aedes aegypti,
ela tem uma correlação direta com o saneamento. Mas muitas pesquisas indicaram que as ocorrências, né, os chamados crimes ambientais que houve em Mariana, em Brumadinho, com rompimento de barragens e uma destruição do ecossistema nas bacias do Rio Doce e do Rio Paraopebas em Minas Gerais, levaram a uma elevada tendência de proliferação desses mosquitos e uma migração para áreas urbanas, com maior intensidade, e isso se espraiou por toda a região sudeste do país, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E há uma... isso foi constatado, inclusive, em pesquisas na Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, essa correlação entre os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho com a elevação dessa incidência de dengue. Ou seja, quando você tem uma situação de degradação ambiental e que se rompe o equilíbrio de um ecossistema, por certo, os efeitos serão sentidos pelo próprio ser humano que acabou produzindo esse desequilíbrio nesse ecossistema. Perfeito. E ainda nessa questão, né, da dengue, da epidemia, né, não confundir aí com pandemia, e Almari, né, às vezes eu vejo que, né, eu recebo denúncias aí de bairros, né, daqui de São José dos Campos que enfrenta enormes problemas aí com poças de água, né, vazamentos de água, né, e uma precariedade muito grande. E às vezes, eu avalio que essa política de precariedade do serviço público é justamente para poder justificar para privatizar, né? Que é uma política consciente para justificar para privatizar. Eu gostaria que você comentasse sobre essa precariedade aí dos serviços públicos, principalmente em áreas, né, onde que a população pobre, trabalhadora, mora. É importante o que você colocou, né, Guilherme? Porque quando há uma iniciativa voltada à privatização de um determinado serviço público, como é o caso agora do saneamento no estado de São Paulo, a tendência é que haja essa deterioração na qualidade de prestação de serviços. Ou seja, onde antes não faltava água, agora falta. Onde antes os vazamentos que haviam sido identificados, por exemplo, numa rua, numa avenida, eram consertados rapidamente, agora esses vazamentos levam muitas horas, logo dias, para serem consertados. Por que isso? É uma iniciativa deliberada de precarização dos serviços, de deterioração. Isso é algo evidente. Vamos perguntar para o morador de São José dos Campos como era a prestação de serviço de saneamento há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Essas reclamações praticamente não se davam, né? Não havia esse tipo de reclamação na cidade há algum tempo atrás. O que aconteceu de lá para cá? Investimentos, vamos colocar claramente, essa atual direção que entrou na Sabesp em janeiro de 2023 retirou investimentos de cidades que já atingiram um nível de universalização dos serviços. Aí vamos fazer um pequeno parênteses. A universalização do serviço, conforme a legislação federal, se dá quando 99% da população está sendo atendida com abastecimento de água potável e 90% da população está sendo atendida com um sistema de coleta de esgotos. E todos os esgotos coletados são conduzidos para tratamento. Ou seja, não poluem os rios, lagos, córregos. O que acontece em São José dos Campos? São José já tem esses indicadores atendidos. Inclusive, o índice de coleta de esgotos supera esses 90%, chega a praticamente 95% da população tem acesso a serviços de coleta de esgotos. Então, qual foi o direcionamento
da atual gestão da Sabesp, com esse viés de privatização. Não vamos mais investir em cidades universalizadas, como é o caso de São José, como é o caso de Taubaté, outras cidades, Pindamonhangaba, outras cidades do Vale do Paraíba que já alcançaram esses indicadores. Deixemos as cidades correrem, os serviços correrem, sem interferência, sem fazer investimentos, por exemplo, em substituição de tubulações que têm muitos problemas de vazamentos. Então, o que se fazia antes, até alguns anos atrás, em locais onde as tubulações tinham muitos problemas de vazamentos, isso se promovia, então, um investimento para substituir essas tubulações, colocar tubulações novas, mais resistentes, de maior porte, etc. Isso não está sendo feito mais no interior de São Paulo. Não está sendo feito mais também investimentos para ampliação dos sistemas de abastecimento de água. É sabido que São José, principalmente em períodos de calor intenso, como nós tivemos há algumas semanas, temperaturas aí que superaram 35 graus, sensação térmica de 40 graus, algo assim, o consumo de água, por evidente, é muito maior. Então, você precisa ter reservatórios nos bairros da cidade com capacidade para atender esse pico de demanda. É a mesma coisa que você tem na sua casa. Você tem uma caixa d'água e essa caixa d'água está ali para oferecer água de forma contínua na sua moradia. E quando você tem um pico de consumo, vou dizer, um dia de calor, ela continua mantendo o abastecimento interno da sua moradia. É a mesma coisa num bairro de uma cidade como São José dos Campos. O reservatório de um bairro ele precisa ter capacidade de atender essa oscilação de consumo, que é muito maior quando você tem um dia de calor mais intenso, temperaturas mais elevadas. Então, esse investimento em ampliação de reservatórios de água potável espalhados pela cidade deixou de ser feito. Por quê? Porque a atual direção propositalmente deixa de lado o atendimento de melhorias no sistema de abastecimento. Justamente aquilo que você começou agora na sua fala, para dizer, né, justificar para a população de que, olha, se privatizar, melhora. Essa é uma máxima assim, que prevalece em todos os lugares em que os serviços públicos são deteriorados com vistas à privatização. Não sei se deu para entender bem, se tiver, a gente explica mais. Né? Não, tranquilo, deu para entender e acho que é bastante importante, né, a explicação. E, Almari, né, a gente, né, até fazer uma brincadeira aqui, a gente se conheceu, né, naquele teatro, né, que foi a audiência, né, pública aqui em São José, né? A pergunta que eu faço é: você chegou a acompanhar mais alguma audiência, né, que aconteceu em outras cidades? Porque a sensação que eu tive é que foi nessa audiência de São José que deixaram o pessoal falar, né, à vontade, para depois dizer, né, bater o martelo, vamos privatizar a Sabesp. Você teve essa mesma impressão minha, né? Como que foi outras audiências que você, né, supondo aí que você acompanhou? Olha, Guilherme, eu acompanhei pessoalmente, né, 3 audiências em São José dos Campos, em Santos e na capital, em São Paulo. Houve mais 4 espalhadas pelo estado aqui, ou seja, foram 7 audiências em 7 municípios, não cobriu, né, a demanda que deveria ser de fazer audiências em todos os municípios que a Sabesp atua. Ora, a Sabesp tem contratos de prestação de serviços em 375 municípios. Portanto, faltaram 368 municípios para a realização de audiências
para que a população local tivesse condições de participação. E como você disse, a audiência de São José dos Campos foi uma farsa, assim como foi de Santos, assim como foi a de São Paulo. A de Santos foi até pior, porque dentro do auditório da Associação Comercial de Santos, que capacidade de aproximadamente 100 pessoas, estavam policiais militares com fardamento de repressão, né, fardamento repressivo, fardamento de repressão de tumultos, e armados de carabinas. Ora, se você quer fazer discussão de uma proposta de privatização, sabe por que você precisa colocar dentro de um auditório que está sendo feita essa discussão, precisa colocar meia dúzia de policiais armados de carabinas? Uma nítida intimidação para a população, para as pessoas que estiveram presentes. E as audiências foram feitas em horário comercial, horário que as pessoas tinham enorme dificuldade de participação. No caso de São José, acesso dificílimo, só por veículo próprio, né, que se conseguia chegar lá. Então, distante do centro da cidade, né? Por que não fazer na Câmara Municipal de São José dos Campos? O centro, um local de fácil acesso, todo mundo pode chegar lá. Não, foi feito no local mais difícil possível de acesso. Então, as audiências públicas foram uma farsa. Não adiantava as pessoas, quem quer que seja, fazer alguma manifestação, e vejam só, as manifestações eram limitadas a 3 minutos por pessoa. Não adiantava alguém, um vereador, uma vereadora, como foi, né, no caso aí de São José dos Campos, fazer uma manifestação, em 3 minutos aí a sua palavra é cassada, né, retirada a palavra. Em 3 minutos você não consegue fazer uma crítica ao enorme conjunto de falhas que existem dentro desse projeto. Então, foi muita farsa. E chega no final da audiência, depois todas as pessoas inscritas falarem, aí vem uma síntese dizendo, rebatendo tudo, dizendo, olha, o que você disse não é verdade. O que você disse a gente entende aqui. O que você disse é isso aqui. Ou seja, as contribuições, as críticas, as propostas que são colocadas, foram colocadas nessas audiências públicas, serão rebatidas todas. Por quê? O modelo concebido pelo governo estadual para se fazer a privatização em Sabesp é um modelo que agrada, sobretudo, o mercado financeiro. Então, se mexer alguma vírgula naquilo que está descrito nesses documentos, poderá desagradar o mercado financeiro e baixar o valor de venda da empresa. Então, a forma de se lidar com essas audiências públicas é uma forma meramente, né, de se procurar dar um verniz para algo que cheira muito mal. Né? E o verniz não consegue obstruir esse cheiro, não consegue eliminar esse mau cheiro que existe em todo esse processo. E é um mau cheiro de algo muito, muito prejudicial para a população e para os municípios. Tá? Isso a gente pode descrever um pouco mais a respeito disso. Perfeito, Almari. E uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Já sabe, né, quem que vai ser o comprador, né, se a privatização da Sabesp acontecer de fato da Sabesp, quem vai ser, né? Porque assim a população tem que saber, né? Porque é um serviço que é diretamente ligado à população. Aí você privatiza, mas você não informa para a população quem que vai comprar o serviço, né? Ou seja, né, já está errado privatizar, né, por si só. Aí mais errado ainda é não informar a população que quem vai privatizar, vai comprar a empresa. Não há essa indicação clara de quem vai comprar. O que nós sabemos é quais categorias de compradores estarão
estão se movimentando, estão se articulando para comprar a Sabesp, para adquirir o poder de mando na Sabesp. Porque, na verdade, é o seguinte, o Estado, explicando aqui claramente aqui para os seus ouvintes, seus espectadores, o Estado hoje tem 50,3% do capital acionário da Sabesp. 49,7% do capital das ações da Sabesp estão negociadas nas bolsas de São Paulo e de Nova York. Tá? Cerca de 32% na bolsa de São Paulo e o restante na bolsa de Nova York. Então, o Estado detém a maioria das ações, portanto, ele tem o poder de mando sobre a administração da empresa, sobre a gestão da empresa. É uma empresa estatal de economia mista. Ao vender, se o Estado vender algo que lhe deixe com um percentual inferior a 50%, ele deixa de ter o controle acionário da empresa. Né? E a proposta do governo é vender algo, um conjunto de ações em que, no final, ele passe a ter entre 20% e 30% do capital acionário da Sabesp. Digamos que seja 20%. Quem comprar, vai comprar 30% das ações com direito a voto na Sabesp. Ora, quem comprar, junto com os outros 49,7% que já detém esse capital, e dentro desse lote de ações que estão com o mercado privado, nas bolsas, existem vários fundos financeiros que têm um percentual expressivo. Então, há uma certa pulverização, mas existem grandes bancos, grandes fundos financeiros que têm um percentual um pouco maior. Esse pessoal que comprar 30% das ações vai, junto com os outros 49%, vai dominar a empresa. Essa é a lógica. Tá? Então, quem deseja comprar isso são fundos financeiros internacionais. A gente sabe que o Fundo Soberano de Singapura, né, Singapura é uma cidade-estado, né, na Ásia, que tem um fundo soberano, um fundo financeiro de grandes proporções. A gente sabe que grandes fundos internacionais sediados nos Estados Unidos, como, por exemplo, BlackRock, também têm interesse. Fundos canadenses, né, como o Brookfield, tá, que tem o poder de mando na empresa BRK, também tem esse interesse. Grandes conglomerados financeiros aqui no Brasil, como o Itaú, também se movimentam. E empresas que hoje já operam sistemas de saneamento, empresas privadas que já operam um sistema de saneamento. Duas das maiores empresas de saneamento privado, a Aegea e a Igua. A Aegea hoje atende aí quase 30 milhões de pessoas, a Igua um conjunto também expressivo, cerca de 10 milhões de pessoas, estão se movimentando também para, junto com esses bancos, junto com esses grandes fundos financeiros, adquirir esse percentual de ações da Sabesp. O que significa isso? A gestão da Sabesp será comandada única e exclusivamente com uma finalidade: a geração máxima de lucro. Hoje, a gestão da Sabesp, pelo fato de ela ter pouco mais da metade do capital em mãos do Estado, ela tem um certo equilíbrio na sua gestão entre o atendimento, né, entre uma geração de lucro e um atendimento de cunho social. Por exemplo, fazer saneamento onde não há a menor rentabilidade. Esse equilíbrio vai ser duramente rompido com a aquisição por provavelmente, uma associação de uma grande operadora, como eu disse aqui, de saneamento, com um ou dois grandes fundos
Essa é a lógica da venda da Sabesp e essa é a lógica que estará no domínio do saneamento no estado de São Paulo. Almari, eu não sei se eu fiz essa pergunta na hora para você, né? Mas, né? Não deveria ser, né? Não sei, crime, né? Acho que não sei se é uma palavra correta, mas não deveria ser, né? Um crime mesmo, né? Privatizar, tornar água, né? Que deveria ser um bem universal aí para todos, uma mercadoria. Exatamente. A água não é uma mercadoria, é um direito. E o acesso à água é um direito para todas as pessoas, independentemente da sua condição de gênero, de condição econômica, local de moradia, não interessa. Todas as pessoas têm que ter direito de acesso à água boa e a um saneamento digno. Tá? Quando a gente fala isso, né, isso a gente discute muito no Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento. Aliás, essa entidade ela tem por finalidade justamente defender esse direito. É com base naquilo que está expresso, né, em resoluções da ONU e que a gente defende até que seja introduzido na Constituição brasileira. Esse direito não está expresso na Constituição brasileira e nós defendemos que ele seja expressamente referido no artigo 5º da nossa Constituição. Então, toda pessoa tem que ter esse direito. Mas isso não pode ser inclusive até, Guilherme, as pessoas que estão em situação de rua, né? Fazer uma citação a isso. Quem hoje está morando na rua, e deixar claro, quem está numa situação de rua, não é porque gosta de morar na rua, mas é porque não teve opção. A vida não lhe deu uma outra opção que não seja morar na rua. Não tem acesso a uma moradia digna. Nós defendemos que essas pessoas também tenham acesso à água potável e tenham acesso a um banheiro digno. Para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, havia mais banheiros públicos há 100 anos, ou seja, no começo do século XX, do que temos hoje. E no começo do século XX, a cidade de São Paulo tinha pouco mais de 500 mil habitantes. Mas no centro da cidade de São Paulo havia mais banheiros públicos do que nós temos hoje. Então, quem está na rua, às vezes nem é morador de rua, está em situação de rua, mas gente que trabalha na rua, ambulantes, segurança, gente que faz entregas, tal, não tem acesso a um banheiro digno, um banheiro público. Não tem acesso a um bebedouro para poder se abastecer de água potável, matar sua sede. Então, nós defendemos que todas as pessoas tenham acesso a esse direito, inclusive economicamente, ou seja, com tarifa bastante baixa e de acordo com a sua capacidade de pagamento. A ONU e vários outros organismos aí internacionais defendem que a família não pode gastar mais de 3% da sua renda, as pessoas de baixa renda não podem gastar mais de 3% com saneamento. E isso significa que nós temos que praticar tarifas baixas para um segmento importante da sociedade. Cerca de 20% da população do estado de São Paulo é caracterizada como baixa renda, está, por exemplo, em programas assistenciais, está no chamado CadÚnico, né, o Cadastro Único de Acesso a Programas Sociais, né, ou então recebe um benefício de prestação continuada, aquele idoso que tem mais de 65 anos e não tem capacidade econômica nenhuma, aquela pessoa que é portadora de uma deficiência e que a família tem que
prestar assistência. Então, essa gente hoje dificilmente tem acesso a uma tarifa baixa de prestação de serviço de saneamento. A gente defende que todo mundo tenha acesso a isso, não seja negado a ninguém. E quando você fala de privatização, a lógica é a geração máxima de lucro. Bem, esse povo aqui que só me dá despesa, né? Vamos falar assim, essa é a visão do gestor de uma empresa privada, né, com a visão financeira. Esse povo aqui eu vou atender se der, se puder, eu não vou ter prioridade para atendimento desse povo. Hoje, a Sabesp, inclusive divulgou seu balanço há dias atrás, teve um lucro líquido de 3,4 bilhões em 2023. Hoje, só 25% desse lucro é distribuído para os acionistas. O restante, vamos falar assim, mais de 2 bilhões de reais, quase 2,5 bilhões de reais, é voltado a investimentos com recurso próprio. É voltado para investir em áreas que não têm retorno econômico-financeiro, como as periferias das grandes cidades, como fazer implantação de sistemas de tratamento de esgotos em pequenas cidades. Isso não tem retorno econômico-financeiro. Então, 2,5 bilhões de reais a Sabesp separa para investir nesse tipo de aplicação. Se a empresa for privatizada, essa lógica de distribuir somente 25% do seu lucro vai por água abaixo, ou melhor, vai esgoto abaixo. E, certamente, vai aumentar. Eles vão querer mais de 50% dos lucros dividido para benefício dos acionistas, com remuneração dos acionistas. Então, o investimento em áreas socialmente deficientes, econômico-financeira sem retorno, esse investimento vai baixar brutalmente, né? E aí a função social da empresa vai esgoto abaixo. Certo. E Almari, né? E como que essa história toda fica no bolso do trabalhador, né? O trabalhador vai pagar mais caro a sua água, né? Como que fica? Você tocou o ponto fundamental, né? Tarifa, a conta d'água. Como é que vai ficar a conta d'água? O governo do estado fez aprovar na lei, né, que autorizou a privatização da Sabesp, foi aprovada em dezembro do ano passado na Assembleia Legislativa, tem lá um artigo que diz o seguinte: vamos destinar 30% da arrecadação com a venda das ações da Sabesp para um fundo de universalização. E esse fundo vai pagar um subsídio para manter a tarifa da população mais pobre, manter baixa a tarifa da população mais pobre, ou seja, deixar a conta dessa população baixa. Explicando, hoje, quem tem a tarifa social para água e esgoto, falando na capital, em várias cidades do estado de São Paulo, se consumir 15 metros cúbicos por mês, 15 mil litros de água por mês, ela paga em torno de R$ 28. Se for vulnerável, ou seja, com uma capacidade de pagamento ainda menor, ou seja, cadastrado lá no CAD único, na chamada faixa 1, com renda abaixo de meio salário mínimo, ou seja, uma situação de quase miserabilidade, essa família vai pagar apenas R$ 17,06 para ter água e esgoto todo mês. Ou seja, uma tarifa bastante baixa. O que acontece com esse fundo, né, que o Estado
criou com a lei? Primeiro, o fundo destinar o recurso dele, né, de venda de um capital da empresa para uma despesa que é subsidiar a tarifa, é algo proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, aí já tem um descumprimento de lei federal por parte do governo estadual. Mas digamos que o governo estadual aplique essa medida. Isso irá sustentar a tarifa baixa para essa população durante um período relativamente curto. Nós estimamos que isso possa sustentar a tarifa baixa para esse contingente populacional de baixa renda por cerca de 2 anos. Depois disso, não tem mais. Acabou o dinheiro e acabou a condição de segurar a tarifa. E a tarifa vai, então, para os céus. A forma, inclusive, de cálculo de reajuste de tarifa que o governo está fazendo dentro do processo de privatização beneficia demais a empresa privada e prejudica demais os consumidores. A tendência, Guilherme, vai ser que o pessoal de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, em pouco tempo, pague valores de tarifa semelhantes aos que são cobrados na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se tem conhecimento. No Rio de Janeiro, após a privatização, o custo de conta d'água, por exemplo, em comércios, em condomínios, em algumas situações subiu 8.000%. Não é pouco, não. É um valor absurdo. E para o consumidor comum, no Rio de Janeiro, a tarifa subiu mais de 50%, em média. As reclamações se avolumam lá no Rio de Janeiro de forma absurda, por conta desse aumento da conta d'água que aconteceu com privatização. Isso foi feito no final de 2020, 2021, ou seja, pouco mais de 2 anos implantado, a população já está sofrendo um aumento tarifário enorme e a sua conta subiu e muito. Moradias em que estão lá 3 pessoas, moradias modestas, casas de 50 metros quadrados, que antes pagavam R$120, R$160 por mês de conta, passaram a pagar R$400. Essa é a lógica, né, que é imposta e que penaliza fundamentalmente a população. E é essa lógica que o governo estadual quer implantar aqui no estado de São Paulo. Nós não vamos permitir isso, nós vamos lutar. Todos os dias estamos lutando para que isso não aconteça. Almari, achei muito bom você ter falado sobre o Rio de Janeiro, né? E o serviço de água de lá que é privatizado. Como que está o serviço, né, para a população de água lá, né? Porque até onde que eu tenho acompanhado, né, existe muita reclamação aí, né, de como que é feita pensada a questão da água, né, o serviço da água, né, no estado do Rio. Exatamente. São públicos os dados aí no PROCON do Rio de Janeiro, de aumento exponencial de reclamações relativa à prestação de serviços de água e esgoto na cidade. E não só na cidade, porque também foram privatizadas outras pequenas cidades, cidades da Baixada Fluminense, que sofrem com fornecimento irregular de água, sofrem com má qualidade na prestação de serviço, com deficiência de atendimento, ou seja, ligam para reclamar, né? Acontece que nem... no caso de São José dos Campos, é outra empresa, né, que fornece distribuição de energia elétrica, é a Bandeirantes, né? A Bandeirantes agora virou outro nome também, né? Mas
aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, a Enel, né, que é uma empresa italiana, presta serviço de distribuição de energia elétrica e é um desastre. Se houver uma falta de energia elétrica na sua moradia, no seu comércio, para você conseguir falar com alguém para ter alguma resposta, ter uma previsão de atendimento, é quase assim impossível se conseguir. Os canais de atendimento são aqueles canais automatizados e que não dão resposta segura nenhuma, não dão garantia de nada. É o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro também, na prestação de serviço de água e esgoto. As pessoas reclamam, por exemplo, está com falta d'água, ou minha conta está alta, ou tem um vazamento aqui na rua, e para ter respostas, não falam com aquele número, com aquele atendimento automático, e não tem resposta nenhuma. Então, é evidente, o número de reclamações no PROCON carioca subiu e muito com a privatização. Eu creio que se hoje fosse feita uma pesquisa com relação à população carioca, se é favorável ou contra a privatização, eu tenho certeza que seria contra. Assim como, se hoje fosse feito um plebiscito em qualquer cidade operada hoje pela Sabesp, que a Sabesp presta serviços, qualquer cidade, o plebiscito daria contrário à privatização da Sabesp. Então, o que o governo do Estado de São Paulo está fazendo é algo que vai contra o senso comum, que vai contra o interesse da população paulista. Parece que é um governo que veio para destruir o que nós temos de bom. E a Sabesp é um exemplo de uma das melhores empresas de saneamento, é a melhor do país e uma das melhores do mundo. E está sendo destruída por digamos assim, um capricho econômico do governo atual. E, Amaury, né, você falou aí, né, da opinião da população, né, acho que é importante a gente reforçar a questão do plebiscito, né, que teve no ano passado, né, que foi uma iniciativa interessante aí dos movimentos sociais, né. O plebiscito já deixou bem claro, né, não a privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM. Muito bem lembrado, Guilherme. Esse plebiscito aí ocorreu entre setembro e novembro, e mais de 900 mil pessoas responderam a esse plebiscito, e a rejeição à privatização alcançou aí 95%, 96%, me parece. Evidente, se hoje fosse feita uma pesquisa Datafolha, veja bem, a última pesquisa Datafolha que questionou a respeito de privatização da Sabesp foi feita há um ano. Se fosse feito hoje, né, em que esse assunto foi colocado na pauta, está sendo discutido, etc., nós temos absoluta certeza que a rejeição à privatização da Sabesp seria ainda maior. Até porque a gente tem aqui o exemplo da energia elétrica. A energia elétrica é uma coisa assim que é absurdamente ruim. E aí você não quer que a sua água também passe pelo mesmo problema que hoje ocorre na prestação de serviços de energia elétrica. Então, a contrariedade da população com relação à privatização da Sabesp é notória, é evidente, e nós certamente teríamos indicadores se fosse feita uma pesquisa hoje, se fosse feito um plebiscito, a gente colocou esse desafio para o governador, colocou esse desafio para o prefeito da capital aqui. Por que não fazer um plebiscito? Faça. Se a população se disser a favor, toque em frente. Tá? Mas não é assim, porque eles sabem qual é a resposta. É não, não a privatização. Perfeito. E, Amaury, acho que a gente também precisa falar da maneira que foi votada, né? Você citou aí, né, anteriormente em uma das suas falas, né? A maneira que foi votada a privatização da Sabesp, né? Na base aí, né, do cacetete da Polícia Militar, né?
Como que você viu isso, né? E como que você vê também as posturas, né, de deputados aí da situação, né, do pró-governo, né, querendo atropelar a tudo qualquer custo, né, a votação? Olha, essa foi uma das páginas mais tristes da história da Assembleia Legislativa de São Paulo. No momento em que se fazia a votação, aí houve protestos na galeria, eu estava lá assistindo ali a votação, algumas pessoas se exaltaram, gritaram palavras de ordem e tal, e a polícia veio tocando cacetete, jogando gás de pimenta, gás lacrimogêneo, isso infestou a Assembleia inteira, né? Não tinha nenhum corredor da Assembleia Legislativa de São Paulo, nenhum local que não tivesse infestado com gás de pimenta ou gás lacrimogêneo. E, além dessa repressão policial dentro da Assembleia, algo inédito na história do Legislativo paulista, nós vimos uma vergonhosa atuação dos deputados que votaram a favor dessa privatização. Dias antes, até na véspera, né, da votação, nós estivemos com vários deputados e eles nos asseguravam que não votariam a favor da privatização. Para nossa surpresa, esses que asseguravam não votar a favor fizeram, né, colocaram um lenço embebido em vinagre, né, para poder entrar no plenário, né, para poder respirar, e votaram a favor da privatização. Deputados, inclusive, da região do Vale do Paraíba, que se mostraram contrários, votaram a favor nesse dia. Depois, a agência pública, né, um site de jornalismo investigativo, fez toda uma pesquisa que demonstrou que nas vésperas da votação do projeto da Sabesp, todos os deputados receberam liberação de 20 milhões de reais em emendas. Ou seja, houve um processo de, digamos, de convencimento dos parlamentares à custa, né, convencimento do voto favorável, à custa de receber benesses em valores milionários. Isso é algo que ficou evidenciado. A gente espera que esses deputados que votaram a favor, todos eles serão denunciados agora no processo legislativo municipal. Se eles se candidatarem a prefeito, nós vamos colocá-los, né, frente a frente a essa decisão. Como a população não é a favor da privatização de Sabesp, nós vamos confrontar se eles forem candidatos a prefeito ou se apoiarem algum candidato a prefeito. Este candidato a prefeito está sendo apoiado por gente que votou a favor da privatização da Sabesp. Você concorda com isso? Eu acho que os eleitores, de forma geral, vão poder repensar o destino de seus votos, porque esses deputados estão negando o direito de acesso à água para todos e todas na sua cidade. E, Amaury, quais são os próximos passos aí da luta, né? Tivemos 2 greves aí, né, das categorias da CPTM, do metrô, né, e da Sabesp, e qual que é o próximo passo, né? O que fazer, né, nesse ano? O que fazer é uma pergunta historicamente relevante, né, Guilherme? Isso já foi feito em vários momentos da história aqui. O que fazer? Nós estamos lutando dia após dia contra esse processo. Esse processo agora se dá na disputa nas câmaras municipais de todos os 375 municípios. E esse processo se dá também em discussões na área judicial. Estamos batalhando nesse sentido. E há
uma expectativa positiva em que há diversas ações judiciais, né, em que elas possam prosperar e terem uma apreciação isenta do judiciário em favor da preservação da ordem jurídica do Estado de São Paulo, em favor da preservação dos interesses dos municípios, em favor da autonomia dos municípios e em favor da população paulista. É o que nós esperamos. E temos a luta dentro de cada município. Temos uma rede de vereadores e vereadoras, né, que também estão conosco, temos uma assessoria de alto nível, de nível bastante adequado para podermos fazer esse enfrentamento. E não vamos desistir até o último momento em que se puder lutar contra a privatização da empresa. Mesmo, e aí é um aviso, Guilherme, muito importante, mesmo que ela seja privatizada, à disposição de muitos prefeitos ou candidatos a prefeitos, né, porque esse processo vai se dar, haverá renovação, né, de mandatos nas prefeituras ou serão substituídos, enfim. Mas muitos candidatos manifestaram interesse, e mesmo que a empresa seja privatizada, ingressar com ações contestando esse processo e visando a reversão, ou pelo menos que seu município deixe de ser operado, deixe de ter serviços prestados pela Sabesp. Há essa disposição de muitos pré-candidatos a prefeito ou prefeita. Então, esse processo não acabou, ele tem continuidade e a gente vai lutar até o último palito de fósforo ou até a última gota d'água para conseguir essa vitória e manter o saneamento público e a água como um direito de todos e todas. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Amaury, né, pela participação, né? Gostei bastante aí do papo. Acho que é um debate, né, que desde o ano passado está em pauta, né, e que é bastante relevante. E passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, o que eu posso falar agora nesse encerramento é agradecer imensamente a oportunidade que você nos deu, né? Falo nós, né? Porque eu aqui represento um conjunto de pessoas que está nesse processo, está nessa luta contra a privatização da Sabesp. Então, uma oportunidade enorme, né, que você nos deu de alcançar um outro público, alcançar uma parte da população que talvez ainda não esteja ciente de todos os desdobramentos que uma medida como essa poderá ter na sua vida. O que nós sabemos é que a vida de cada um vai ficar pior se a Sabesp for privatizada. Ela não irá melhorar, vai pagar mais caro e terá um serviço ruim em breve espaço de tempo. É isso que a gente deixa como recado. A água é um direito, não é mercadoria, e é com isso, né, que nós levamos adiante essa defesa do saneamento público em todas as instâncias desse país. E eu deixo aqui um grande abraço a você, um grande abraço a todos os seus ouvintes, espectadores aqui do podcast Mesa de Debates. Estamos à disposição sempre. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Amaury, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Para além disso, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E, né, que puder contribuir aí com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação de hoje se encerra por aqui. Um forte abraço e fui!